A China suspendeu o envio do insumo da Coronavac e, a partir de hoje, o Butantan suspende a fabricação da vacina. Para falar mais das ações pela imunização contra o coronavírus aqui em São Paulo, gentilmente nos atende o governador João Dória. Tudo bem, governador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Tiago, muito bom dia. Sempre um prazer falar com o Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Lívia, bom dia a você também. Estou à disposição, Tiago. Bom, governador, falando sobre a questão dos insumos, qual é a expectativa de que essa entrega seja normalizada para que a vacina volte a ser produzida aqui no estado? Bem, Tiago, primeiro a boa notícia. Daqui a pouquinho entregamos mais 1.100.000 doses da vacina do Butantan, da Coronavac, para a imunização dos brasileiros, agora às 8 horas da manhã. A má notícia, depois disso, nós não temos mais insumos, não temos mais IFAs para a produção da vacina. O governo da China interrompeu, aparentemente um problema de ordem diplomática, e isso ocorreu, consequentemente, aquelas manifestações desairosas do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, criticando a China, o governo da China, a vacina da China, e ainda dizendo que a China tinha desenvolvido o vírus e espalhado o vírus pelo mundo. Aquilo criou um constrangimento enorme na chancelaria chinesa, e agora o tema tem que ser resolvido pela chancelaria brasileira, Tiago. Ou seja, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, com o embaixador do Brasil em Pequim, o embaixador Paulo Mesquita, tem que destravar essa limitação diplomática, porque nós temos 10.000 litros de insumos da vacina do Butantan, que estão armazenadas, refrigeradas, guardadas no depósito da Sinovac, em Pequim, apenas aguardando a autorização do governo chinês para que o embarque seja feito. 10.000 litros de insumos, Tiago, significam cerca de 18 milhões de doses da Coronavac, da vacina do Butantan. Tão necessária no momento em que o país arrasta a sua vacinação, precisa dar a segunda dose da mesma vacina a milhões de pessoas que tomaram a primeira dose e seguir imunizando os brasileiros para que se protejam contra a Covid-19. Governador, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Governador, bom dia. Desde que houve a troca no Ministério das Relações Exteriores, com a saída de Ernesto Araújo e com a entrada de Carlos França, a gente viu uma mudança de postura do chanceler, né? Em vez de uma postura mais ideológica, a gente tem com Carlos França, pelo menos que se vê, é uma postura mais pragmática. Isso não tem facilitado os contatos com a China? Isso não pode desembaraçar mais rapidamente essa IFA que está esperando lá? Diogo, mais uma vez, bom dia. A resposta é sim. De fato, a sua afirmativa é correta. A chegada do ministro Carlos França como chanceler brasileiro, ele é um homem de carreira do Itamaraty, foi embaixador em vários países, tem uma larga experiência no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores. E, de fato, mudou o tom, saiu aquele tom ideológico do seu antecessor, equivocadíssimo, diga-se de passagem, e ele adotou um tom conciliatório, um tom de entendimento. É o que ele tem procurado fazer, juntamente com o embaixador Paulo Mesquita, aliás, outro bom nome do Itamaraty, que comanda a Embaixada do Brasil em Pequim. Mas até o presente momento, até ontem à noite, ainda sem resultados. Nós estamos monitorando isso. Como você sabe, o governo de São Paulo tem um escritório em Xangai, na China, que foi aberto em agosto de 2019. Nosso diretor Zé Mário, que acompanha diariamente e fala e dialoga também com o embaixador Paulo Mesquita em Pequim e com representantes da nossa embaixada, ainda não tiveram a confirmação deste embarque. E eu mesmo, Diogo, falei na última quarta-feira longamente ao telefone com o embaixador da China em Brasília, o embaixador Yang Yamin, que, aliás, tem sido sempre muito cordato conosco aqui com o governo do Estado de São Paulo. Ele tem sido extremamente correto. Eu pedi o apoio ao embaixador para que o governo da China pudesse destravar e liberar o mais rápido possível o embarque destes insumos para São Paulo. Repito, os contêineres refrigerados estão prontos, eles contêm 10.000 litros de insumos, o IFA, que corresponde a aproximadamente 18 milhões de doses da vacina Coronavac, tão necessárias, repito, para a imunização dos brasileiros. Governador, a pergunta de Brasília é José Maria Trindade. Zé Maria.
Salve, governador. Muito bom dia. Salve, Zé Maria. Bom dia. Governador, eu estranho, é uma péssima notícia, mas eu estranho que um contrato entre o governo de São Paulo, né, o Butantan e o laboratório chinês seja descumprido por injunções políticas. O senhor não estranha essa situação? Quer dizer, isso não deveria acontecer, apesar das críticas, o contrato deveria ser seguido? Zé Maria, estranho, tanto estranho que eu acabo de revelar que os insumos estão prontos, preparados, embalados, colocados em contêineres refrigerados, aguardando a autorização do governo da China. Mas eu não estranho que um governo de um país que sofre agressões com frequência de outro país, diante do fato de que hoje a China é o maior fornecedor de vacinas e de insumos, Zé Maria, para o mundo. Mais de 100 países, são 102 países atendidos pela China em vacinas e em insumos. E aqui no Brasil, insumos que são destinados a 2 vacinas. Aliás, praticamente as vacinas que correspondem, neste momento, a 92% da imunização realizada no país. A vacina do Butantan, a Coronavac, e a AstraZeneca, da Fiocruz. As agressões, aquelas manifestações feitas no início da semana passada pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes foram muito danosas e, obviamente, mal recebidas pelo governo da China. Quando você vê um presidente da República dizendo que a China criou o vírus e disseminou o vírus da Covid-19 pelo mundo e o ministro da Economia fala a mesma coisa numa reunião onde ele não sabia que estava sendo gravado e transmitido, isso provocou, evidentemente, uma reação muito negativa no governo da China. Nós temos que, neste momento, Zé Maria, apostar na boa conduta do Itamaraty, do ministro Carlos França, e conforme mencionou o Diogo, tem sido diligente, correto, equilibrado, longe de manifestações ideológicas, para tentar solucionar o problema diplomático. Mas não há um contrato, governador? Governador... O contrato está sendo cumprido, Zé Maria. Primeiro pelo Butantan, as 46 milhões de doses iniciais do primeiro contrato já foram cumpridos. Nós já estamos entrando no segundo contrato. A Sinovac é um laboratório privado, com sede em Pequim, não é um laboratório do governo da China. E toda a exportação, seja qual for o produto na China, depende de autorização do governo da China, principalmente insumos e vacinas. Governador, olhando agora para a CPI, ontem nós tivemos o depoimento do gerente-geral da Pfizer, Carlos Murilo, que disse que o governo ignorou ofertas de vacinas que representariam hoje mais de 4 milhões de doses já aplicadas. Agora, governador, governistas miram esforços na aprovação de depoimentos de governadores na CPI da pandemia. Como que o senhor analisa essa movimentação e, caso seja convidado, iria tranquilamente? Lívia, bom dia mais uma vez. Quem não deve, não teme. Se for convidado, convocado pela CPI, lá estarei. Não há nenhum problema em atender o convite ou a convocação de parlamentares, senadores na CPI da Covid-19, que acontece neste momento no Congresso Nacional. Mas eu lá testemunharei que durante 3 meses sucessivos o governo de São Paulo insistiu para que o governo federal comprasse a Coronavac e as negativas foram sucessivas. Inclusive registramos isso em correspondência. Ou seja, a minha ida, se convocado for, convidado for pela CPI, não vai amenizar a situação do governo, vai piorar a situação do governo, porque eu testemunharei que o governo foi negacionista em relação à vacina e os ouvintes aqui do Jornal da Manhã sabem disso. Aliás, iniciamos os entendimentos ainda em julho com o então ministro Pazuello e o Ministério da Saúde. Era a segunda quinzena de julho, agosto, setembro e a primeira quinzena de outubro, até que no dia 20 de outubro, apenas para recordar, Zé Maria, Diogo, Tiago, Lívia e os ouvintes aqui do Jornal da Manhã, no dia 20 de outubro, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, faz uma reunião na sede do Ministério da Saúde em Brasília, convida inclusive líderes do governo para estarem lá, o líder do Senado, o líder da Câmara, 24 governadores participaram, 4 presencialmente, 20 virtualmente, inclusive eu, e o ministro Eduardo Pazuello
anunciou no dia 20, depois de 3 meses e 7 dias negando a aquisição da compra da vacina Coronavac, o ministro anunciou que compraria 46 milhões de doses da vacina do Butantan. No dia seguinte, dia 21 de outubro, às 7h30 da manhã, o presidente Jair Bolsonaro dispara um tweet dizendo que não compraria vacina, quem mandava era ele e que o ministro não tinha autorização para fazer a aquisição desta vacina, que ele chamou de vacina do Dória, e aquela vacina ele não permitiria o ingresso no Brasil. Ou seja, Diogo, Zé Maria, Lívia e Tiago, se me convidarem para a CPI, a situação do governo do presidente Bolsonaro vai piorar ainda mais, porque eu vou falar exatamente a verdade. Governador João Dória, falando sobre o Plano São Paulo, a situação ainda é muito difícil em todo o país, com o número de mortes e também ocupação de leitos. A situação hoje é menos pior do que há algumas semanas, mas toda vez que há um afrouxamento do Plano São Paulo, as pessoas entendem que a situação está melhor e as pessoas acabam se descuidando. De que maneira é possível trabalhar essa reabertura sem que as pessoas deixem as precauções de lado? Boa colocação, Tiago. É muito importante que as pessoas não deixem de se cuidar. Aliás, peço aqui aos ouvintes da Rádio Jovem Pan que se cuidem. Primeiro, os que puderem ficar em casa e trabalhar remotamente, continuem a fazê-lo. Estarão se protegendo seus familiares, seus amigos, seus vizinhos e garantindo que ficarão longe do contágio. De fato, há um decréscimo no número de pessoas contaminadas, na ocupação de leitos primários, leitos de UTI e, felizmente, também no número de óbitos. Mas isto não significa que as pessoas devam descuidar. Ainda devem utilizar o que é obrigatório por lei em São Paulo, a máscara sempre que tiverem que sair e só saírem de suas casas havendo realmente necessidade. Fazer o distanciamento social, pelo menos 1,5 metro em relação a outras pessoas, lavar as mãos com frequência e levar um tubinho de álcool em gel para também com frequência limparem as suas mãos. Todo cuidado nesse momento é importante, Tiago. Havendo cuidado de todos, nós poderemos prosseguir essa gradual abertura, como estamos fazendo aqui em São Paulo com o Plano São Paulo. Até aqui, com segurança, mas isso depende muito da cooperação de todas as pessoas. Diogo Schelp. Governador, olhando um pouco mais para o futuro, a pesquisa Datafolha dessa semana indica para o cenário eleitoral de 2022 uma polarização forte entre Lula e Bolsonaro e a chamada terceira via pulverizada em vários nomes, inclusive o do senhor. A única chance, numericamente, seria ter um candidato único da terceira via para conseguir digamos, chegar no segundo turno. O senhor estaria disposto a abdicar de qualquer pretensão eleitoral para a presidência no ano que vem, em nome de trabalhar num nome conjunto, um nome comum, para conseguir chegar no segundo turno e evitar essa polarização? Diogo, é muito cedo para uma análise e para conclusões. Nós estamos há 1 ano e meio das eleições em outubro de 2022. E vou dar um exemplo a você de como previsões antecipadas costumam não funcionar em processo eleitoral. Em 2016, eu fui candidato a prefeito da capital de São Paulo. Iniciei a corrida eleitoral naquele momento com uma pesquisa realizada pelo Datafolha, também pelo Ibope e um terceiro instituto. E a primeira pesquisa feita por este instituto aqui de São Paulo, eu tinha 1%. A primeira pesquisa feita pelo Datafolha, eu tinha 3%. Eu e Bruno Covas, que era o nosso candidato a vice comigo na chapa. Terminamos as eleições com 53%, vencendo no primeiro turno. E vencendo candidatos fortes. Era prefeito da capital de São Paulo, Fernando Haddad. Lula não estava preso e fazia campanha diariamente com Fernando Haddad, pela cidade, pela periferia, levantando o braço de Fernando Haddad e dizendo que ele seria reeleito como o melhor prefeito da história de São Paulo. E o líder da pesquisa não era sequer Fernando Haddad, que tinha 24% naquela pesquisa da Datafolha, e sim Celso Russomano, o então deputado federal mais votado do Brasil. Naquele tempo, ele tinha esse título e, de fato, era o deputado federal mais votado do país. E tinha 38% das intenções de voto.
além de Marta Suplicy, Luiz Erundina e do falecido Major Olímpio, todos com índices mais elevados, aliás, substancialmente mais elevados do que aquele que eu tinha nesta primeira pesquisa. Portanto, no momento da eleição, o resultado foi que vencemos com 53%, repito, em primeiro turno e pela primeira vez na história eleitoral de São Paulo. Eu dou essa referência, Diogo, para que possamos interpretar a pesquisa sempre com seriedade. As pesquisas normalmente são sérias e são bem feitas, principalmente do Instituto Datafolha. Mas com antecedência desta ordem, devem ser vistas apenas como um retrato do momento e não como uma previsão do futuro. José Maria Trindade. Governador, vou voltar ao assunto aqui sobre pandemia, mas numa projeção. Eu sinto uma ânsia de todos em saber o que vai acontecer no pós-pandemia. Primeiro, governador, o senhor deve ter relatos aí de técnicos para identificar ali qual é o momento que a gente pode dizer acabou e o que se pode esperar da economia, dos empregos e da atividade econômica neste pós-pandemia, ou seja, é evidente que é só uma projeção, né? Ninguém sabe exatamente a data, mas o senhor deve ter informações que possam balizar melhor. Qual é a data de trabalho de, pelo menos, o final e como será essa retomada da economia no pós-pandemia? Zé Maria, é sempre bom olhar com esperança e olhar o futuro. Tudo vai passar, e eu tenho essa convicção. E ao passar, tudo vai melhorar, e melhorar até com intensidade e rapidez. Mas nós, para isso, precisamos vacinar. A principal meta, o principal objetivo, o principal desafio do Brasil como um todo é vacinar a sua população, ter vacinas suficientes para atender todo o universo vacinável do país, aqueles que precisam receber uma ou duas doses da vacina. Eu falo uma, que é a vacina onde você precisa apenas de uma dose, e a maioria das vacinas você precisa de 2 doses. O governo federal deve seguir o exemplo do que São Paulo fez desde o início desta pandemia, priorizar vacinas e garantir a chegada das vacinas e a imunização no Plano Nacional de Imunização de todos os brasileiros. Feita essa imunização, Zé Maria, ultrapassado esse grande movimento de vacinação, nós teremos uma recuperação, eu diria, muito acelerada da economia brasileira e uma verdadeira explosão de alguns setores que hoje são os mais afetados, Zé Maria, pela pandemia e pelas restrições também de circulação e os efeitos da economia. Quais são esses setores que serão altamente beneficiados? Turismo, lazer, cultura, atividades que promovam encontros, celebrações, movimentos, seminários, feiras, convenções, congressos, exposições, as atividades de gastronomia, a cultura gastronômica que foi muito afetada durante todo esse período da pandemia. Esses serão setores, a economia criativa, onde eu destaco a gastronomia, o turismo será altamente beneficiado, nós teremos uma explosão, Zé Maria, e principalmente turismo interno. O Brasil vai viver uma verdadeira êxtase de pessoas conhecendo e visitando o seu país, coisa que não acontecia no passado. E também teremos um crescimento substancial no comércio, em todos os níveis, o comércio popular, o comércio de classe média e o comércio de produtos de luxo. Mas isso depois da imunização de todos os brasileiros e ainda com a manutenção de cuidados preventivos, Maria. Governador, o vice Rodrigo Garcia se filia hoje ao PSDB. Gostaria de perguntar se ele é um nome forte para a sucessão do senhor aqui no governo do estado de São Paulo, caso o senhor concorra ao Palácio do Planalto no próximo ano. Lívia, por partes, como dizemos. A parte, neste momento, que me cabe comentar, é a filiação do Rodrigo Garcia, vice-governador do estado de São Paulo, ao PSDB. Ele é mais do que bem-vindo, ele é celebradamente bem-vindo. Rodrigo Garcia tem uma trajetória política brilhante, com enorme competência, foi secretário do ex-governador Geraldo Alckmin durante 8 anos, do PSDB, vem cumprindo brilhantemente o seu papel como vice-governador do nosso governo em São Paulo e também como secretário de governo, e uma trajetória construída desde muito cedo. O Rodrigo ingressou ainda jovem na política e agora dando continuidade à bela carreira que fez no DEM, partido pelo qual mantemos o respeito e manteremos uma respeitosa relação com o DEM, ele se filia ao PSDB.
Então, seguindo por partes e por etapas, Rodrigo é muito bem-vindo. Governador, nosso tempo já está esgotado, mas preciso perguntar para o senhor em relação ainda à vacinação. Até quando as pessoas que forem aos postos terão a Coronavac disponível? Bem, Tiago, hoje, conforme mencionei logo no início da entrevista, daqui a pouco, dentro de meia hora, estaremos entregando mais 1.100.000 doses da vacina do Butantan, a Coronavac, para o Ministério da Saúde. E certamente o Ministério da Saúde fará a distribuição imediata, proporcional, da vacina para todos os estados brasileiros. Ainda hoje, Tiago, de cada 100 vacinas aplicadas no Brasil, 70 são do Butantan, ou seja, 70% de todo o universo vacinado no Brasil está sendo vacinado com a Coronavac, a vacina do Butantan. O que nós precisamos, conforme já comentamos logo no início da entrevista, é de mais insumos para que o Butantan possa produzir mais vacinas. Agora, reproduzindo a palavra de médicos e cientistas, especialmente infectologistas, vale esclarecer, Tiago, que as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina do Butantan, da Coronavac, poderão tomar a segunda dose mesmo que fora do prazo estabelecido no cartão vacinal. Não há nenhum problema para que essas pessoas, mesmo ultrapassando o prazo, tomem a segunda dose da vacina. Essa é a palavra dos médicos, dos infectologistas que conhecem o sistema vacinal. Então, aproveito para alertar as pessoas que não fiquem preocupadas e, obviamente, diante da disponibilidade da vacina, tomem a segunda dose da vacina Coronavac, tão logo disponível nos postos de saúde aqui no estado de São Paulo. Tiago. Governador de São Paulo, João Dória, mais uma vez obrigado pela atenção e gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Tiago, muito obrigado a você, obrigado Lívia, Diogo, Zé Maria. Um bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Jovem Pan e um bom final de semana desde já. Por favor, se protejam, usem máscaras e estejam bem.